vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e vamos dar continuidade no vídeo anterior sobre o TCC, aquele vídeo que eu falei sobre os temas, você se recorda? Então, pois é, então vamos falar um pouquinho hoje do desenvolver do seu TCC. Como que você tem que dividi-lo, como que funciona, tá? Então eu separei aqui na minha agenda para conseguir acompanhar melhor minhas anotações, são tantas coisas que eu anoto aqui para falar para vocês, para não esquecer de nenhum detalhe. Então a primeira coisa de tudo que deve acontecer no seu TCC, no seu trabalho de conclusão de curso, é a introdução. Por exemplo, lembra do meu tema que eu falei para vocês? Lá da graduação de fisioterapia, que foi os efeitos da corrente de alta voltagem na cicatrização da úlcera de pressão, que foi um estudo de caso. Vamos dar alguns exemplos, tá? Do que eu vou falar aqui para vocês relacionando a esse tema de TCC. Então, primeiro que vocês devem, primeira coisa que você deve executar é a parte da introdução. Então, na introdução, você tem que fazer o quê? Falar sobre o quê? Sobre a úlcera de pressão, o que é uma úlcera de pressão, praticamente a definição, né? Então, você vai falar um pouquinho do que vai conter ali o seu trabalho. Então, poxa, vamos falar sobre a úlcera de pressão, a corrente de alta voltagem, né? Sobre alguns estudos de caso que tiveram um efeito ali com aquele aparelho de alta voltagem numa cicatrização de úlcera de pressão. Então, a introdução é importante ter aí essas definições, falar um pouquinho do aparelho, falar um pouquinho sobre a úlcera de pressão. Tá? Em seguida vem a parte dos objetivos, que é os objetivos específicos, né? Deixei aqui anotado para vocês, e os objetivos gerais. Então, você tem que elaborar ali qual que é o objetivo do seu trabalho de uma forma geral e o objetivo específico do seu trabalho, tá? E aí vem a parte das justificativas e o método, né? Então, na parte das justificativas, então você tem que justificar o seu trabalho sempre com embasamentos de artigos científicos e a metodologia que você utilizou. Qual foi o método que você utilizou? Por exemplo, no meu trabalho foi a corrente de alta voltagem, né? Então, eu precisei da corrente de alta voltagem para trabalhar a cicatrização da úlcera de pressão, certo? E aí eu deixei algumas anotações também que são muito importantes, que estão relacionadas à parte de capítulos, né? Então, por exemplo, vou falar agora a respeito de um tema, de um trabalho que eu desenvolvi, que eu estou, na verdade, desenvolvendo, que é da minha pós-graduação de acupuntura, que eu estou falando sobre a auriculoterapia em pacientes, na verdade, não em pacientes, né, em profissionais da área da saúde que trabalham diretamente ali com o Covid, então, fisioterapeutas que trabalham em hospitais, né, a questão de estresse, ansiedade. Então, no caso, a metodologia, só recapitulando, é o quê? O que eu estou utilizando para melhorar a ansiedade desses pacientes, no caso, né? Que são os profissionais da área da saúde. E no caso seriam os pacientes que serão tratados com a auriculoterapia. Então, a metodologia é o quê? Tratar a ansiedade por meio da auriculoterapia, certo? Então, vamos lá. Você vai conter alguns capítulos, né? E é importante, por exemplo, eu no meu trabalho eu vou ter que falar sobre a história, por exemplo, de situações pandemias passadas. Então, por exemplo, a pandemia H1N1, o que ela interferiu ali nos profissionais da área da saúde, que trabalhavam diretamente em contato com pacientes que estavam contaminados, né? Então, por exemplo, ebola. Gente, ebola, eu acho, não sei se vocês assistiram já o filme chamado Pandemia, acho que era Pandemia. Nossa, gente, eu lembro que nessa época que eu assisti esse filme, eu tava nos Estados Unidos e foi bem quando iniciou o Covid. E todo mundo da casa que eu estava, eles estavam muito ruins, eles estavam com muita gripe. E nesse dia eu lembro que todo mundo já tava melhor e eu tava com uma mega gripe. Eu acredito até que eu já tive Covid. Eu não fiz teste, mas acredito que eu tive, porque eu fiquei muito mal. Eu tava com dor de garganta, eu tava com febre. E eu lembro que eu assisti esse filme, gente. Pensa numa pessoa que ficou bitolada na cabeça com isso, porque eu falei, meu Deus do céu, né? Porque eu tava no meio ali, na verdade, de pessoas que estavam também doentes e que eu sabia que em algum momento eu ia adoecer. E assistindo esse filme da pandemia, nossa, eu fiquei muito assim, chocada, sabe? Com o filme, muito pesado. Mas enfim, são situações, né? Mas voltando, vamos recapitular aqui o nosso assunto sobre o desenvolver do TCC. Capítulo, então no capítulo eu tô falando isso sobre pandemia,
Porque eu vou ter que colocar nesse capítulo, falar sobre as pandemias antigas, né? O nível de estresse dos profissionais. Então é interessante você recapitular algumas coisas que estão ali correlacionadas com aquilo que você vai citar. E aí tem um capítulo que eu também vou ter que falar sobre a medicina tradicional chinesa de uma forma geral, né? As síndromes, então eu vou ter que falar fisiologicamente sobre as síndromes, que vocês acreditam que não vão entender nada quando eu falar sobre síndromes, porque tá voltado totalmente à medicina chinesa, né? Então, vou ter que falar muito da fisiologia que acontece ali, o alívio da ansiedade com a auriculoterapia nos pacientes. E a mesma coisa, por exemplo, no meu TCC anterior, em que eu falo sobre a corrente de alta voltagem na cicatrização da úlcera de pressão. Então, como é que ocorre fisiologicamente no corpo do nosso paciente aquele aparelho de alta voltagem para cicatrizar a úlcera de pressão? Então, como é que isso vai acontecer? Como é que vai funcionar? Como que vai aliviar? Como é que vai cicatrizar aquela úlcera de pressão por meio daquele aparelho? Então você vai explicar a parte fisiológica para com que aquilo aconteça e com que tenha um efeito bacana ali no seu trabalho, tá? Então é importante falar ali, recapitular os efeitos ali, a fisiologia daquele aparelho, daquela técnica, daquele método que você está utilizando ali para desenvolver o seu trabalho, tá? Buscando tema, tenta sempre correlacionar o tema do seu TCC com o que você queira abordar. E aí, em seguida, para fechar o trabalho, vem a parte de conclusão, que é a conclusão do trabalho, que você deve colocar o objetivo, né, objetivo por objetivo da parte específica. Então, lembra quando eu falei lá no começo do vídeo que tem a introdução, os objetivos gerais, o objetivo específico? Então, a sua conclusão, você vai muito correlacionar aos objetivos, né? Então você vai falar objetivo por objetivo específico ali do seu trabalho, que aí vai ficar muito mais fácil de você desenvolver. Gente, o TCC parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é um bicho de 7 cabeças quando você manja daquilo que você fala. Eu disse o termo manja, né, porque é fato real. Se você vai falar de algum tema, algum assunto que você domina, é muito mais fácil para você desenvolver um trabalho. Agora, quando você vai buscar alguma coisa que nem você sabe o que está falando, que você não tem noção do que fala aquele aparelho, aquela metodologia, vai ficar mais difícil, porque você vai ter que buscar mais informações para tentar entender aquilo e assim ir desenvolvendo o seu trabalho. Então, tente entender, pegar sempre um tema, buscar um tema, desenvolver um tema que seja de algo que você gosta, que você já entende, para você fazer o seu trabalho, porque é muito mais fácil. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido um pouquinho das dúvidas de vocês. Deixe sua curtida se vocês quiserem mais vídeos, mais específicos. Ah, Letícia, fala só sobre introdução, fala só sobre os objetivos. O que eu coloco no meu trabalho sobre os objetivos gerais, objetivos específicos? Então, deixa aqui nos comentários que vocês querem e eu vou desenvolver novos vídeos mais específicos para ajudar todos vocês. Super beijo, pessoal. Espero vocês no meu Instagram, @fisioleticia Vieira. E até o próximo vídeo.